irmãos e irmãs, sempre nós devemos enxergar as coisas como providência de Deus. E claro que todo santo ano, por ser uma data fixa, o segundo dia da novena, em honra à nossa gloriosa padroeira, Santa Rita de Cássia, cai na festividade de São Matias e é lido esse evangelho. Só que a providência de Deus vai estar aqui falando sobre este evangelho, porque no que consiste a santidade? No que consistiu a vida de Santa Rita e por que ela ganhou a honra dos altares? No que consiste a vida de São Matias, o santo, o apóstolo que nós hoje celebramos, senão na amizade com Deus? A vida dos santos consiste na amizade com Deus. A vida daqueles que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo deve consistir na amizade com Deus. E hoje o nosso Senhor, Ele no Evangelho, nós ouvimos este Evangelho, há 2 domingos atrás, nós ouvimos este Evangelho. E este Evangelho nos revela o que é a amizade com Deus. Porque nós sabemos uma coisa é fato. Nós sabemos que Deus amou o mundo, Deus amou todo mundo. Isso nós sabemos. Deus amou os crentes e os não crentes, aqueles que o amam e aqueles que o detestam, os gregos, os ateus, os pagãos. Deus amou todos por igual. Isso é certo em nossa fé cristã. Porque o amor, ele não requer nada em troca. O amor é se ofertar pelo outro. O amor é se sacrificar pelo outro. O amor é se decidir pelo outro e pelo outro fazer o bem. E isso Cristo fez por todos. Nenhum aqui é capaz de negar isso. Deus amou todos por igual. Nós conseguimos enxergar isso na cruz de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Nós sabemos disso. É uma verdade de fé. Mas a amizade é para alguns. A amizade é para alguns. Porque a amizade não depende só de Deus. A amizade também depende de nós. Diferente do amor, a amizade é uma via de mão dupla. O amor é uma via de mão única. Eu decido amar uma pessoa e eu vou amá-la, independente da pessoa me amar ou não, independente da pessoa corresponder ao meu amor ou não. Mas a amizade daquela pessoa eu só vou ter se esta pessoa corresponder ao meu amor. Porque o que é a amizade? A amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Quando eu sou amigo de alguém, quando eu amo as mesmas coisas que aquela pessoa ama, e quando eu rejeito as mesmas coisas que aquela pessoa rejeita, isso é amizade. Quer ver um exemplo muito simples? Eu posso ser amigo de uma pessoa que detesta, odeia minha mãe. Ela não quer ver minha mãe nem pintada de ouro. A verdadeira amizade nisso é impossível, porque o verdadeiro amigo ama as mesmas coisas, tem uma união de alma. Eu amo, eu busco, eu desejo, eu quero as mesmas coisas que o meu amigo. E o amigo, ele também rejeita as mesmas coisas. Aquilo que causa horror, aquilo que desagrada o meu amigo, também causa horror, também me desagrada. Então, a amizade consiste em amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Por isso que Deus diz: se vós fordes os meus amigos, seguides os meus preceitos, guardai os meus mandamentos. Nisto consiste a amizade com Deus, nisto consiste a amizade, nisto consistiu a vida de Santa Rita. De tal forma que isto é o nosso para quê? Esta é a nossa finalidade. Padre, para que fomos criados? Qual é a nossa finalidade neste mundo? A amizade com Deus. Eu posso conquistar tudo nesta vida, tudo que eu sonhei, todos os meus planos podem ser conquistados, mas se eu não conquistar a amizade com Deus, serei infeliz, frustrado. Ao contrário, eu posso me frustrar em tudo nesta vida, tudo que eu mais desejava. E Santa Rita demonstra isso com clareza em sua vida, porque parece que Santa Rita em sua vida se frustrou em tudo. Com 8 anos de idade, decidiu que seria freira, se consagraria ao Senhor, mas os pais tinham outros planos para Santa Rita, se casar. Então, primeira frustração de Santa Rita. Não foi freira como ela imaginou, porque queria se consagrar sua virgindade ao Senhor, e não pôde, porque os pais de Santa Rita queriam que ela se casasse. E como boa filha, obediente, e lembrando que ela não estava obrigada a obedecer aos pais nisto, porque só em uma coisa nos é permitido desobedecer aos pais. Sabe qual é? A única coisa que Deus nos permite desobedecer aos nossos pais? Quando o chamado é divino. Se Deus me chama a uma vocação, ao sacerdócio, à vida matrimonial, religiosa, consagrada,
e os meus pais querem outras coisas, isso é permitido desobedecê-los. Mas bem, Santa Rita não desobedeceu, se casou. 18 anos de infelicidade, um marido cruel, beberrão, fanfarrão, não respeitava Santa Rita, rezou esses 18 anos, por fim, parecia que, nossa, agora Santa Rita vai ser feliz na vida dela. Conseguiu a conversão do esposo, veio assassinar o esposo de Santa Rita, ficou viúva. Aí tinha 2 filhos, seria uma mãe excelente, sem dúvida, Santa Rita era santa. Mas os filhos queriam vingar a morte do pai. E Santa Rita sabia que se os filhos matassem uma pessoa, estaria em inimizade com Deus. No que consiste a nossa vida? Qual é o nosso para quê? Se não a amizade com Deus, se não guardar os seus mandamentos. Aliás, nós estamos ouvindo isso há algum tempo, na Páscoa. A carta de São João, a primeira carta de São João, que tem sido a segunda leitura de quase todos os domingos da Páscoa, insiste muito nisso. A amizade com Deus, o amor a Deus, consiste em guardar os seus mandamentos. E hoje, pelo apóstolo São João, sabemos que este é um mandamento divino. Assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai, guardai também os meus mandamentos. Foi o que lemos no Evangelho de hoje. E aí Santa Rita pensando, não, você é uma boa mãe para os filhos. Os filhos queriam matar aquele que matou o pai. Outra frustração para Santa Rita. Rezou, então, para que os filhos morressem antes de morrer que pecar. Esta é a frase de todo santo, antes morrer que pecar. Então rezou para que levasse os filhos dela, mas os levasse em estado de graça. Outra frustração para a vida de Santa Rita. Então perdeu os filhos, o esposo estava viúvo, foi entrar no convento. O convento não a aceitou por 2 vezes. Outra frustração. Veja, uma vida inteira de frustração, se nós olharmos com os olhos humanos, porque mediante a todas as frustrações, Santa Rita era feliz, porque a felicidade consiste no amor a Deus, a felicidade consiste na amizade com Deus, e apesar de ser infeliz nas escolhas humanas, Santa Rita era feliz, porque amava a Deus, porque nutria a amizade com Deus. Nisto consiste o amor a Deus. Nisto consiste amar a Deus. Amados irmãos e irmãs, não importa o que nós sonhamos, não importa o que nós desejamos, mas se nós estamos em amizade com Deus, se nós estamos unidos a Deus, nós somos felizes. Pode o mundo estar em guerra, pode os céus desabar sobre a nossa cabeça, mas se estamos unidos a Deus, se estamos em amizade com Deus, estamos em paz, estamos felizes, porque Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa paz, Deus é a nossa felicidade. É nisso que consiste a nossa vida. Para que eu fui criado? Para que estou aqui? Se não para isto, para estar entregue, e todo entregue a Deus. E nisso nós podemos ver na vida de Santa Rita, de São Matias, que é o apóstolo que nós estamos celebrando hoje. Parece que também é um apóstolo infiltrado, né? Entrou por último, mas foi feliz, porque foi santo, foi apóstolo. Então, meus irmãos e irmãs, se sou cristão, se digo que amo a nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais que a boca deve ser as minhas ações. Devo guardar os mandamentos de Deus. Mas padre, por que Deus coloca esta limitação? Por que este si? Por que permanece no amor de Deus somente se guardar os seus preceitos, os seus mandamentos? Que coisa opressora! Mas meus amados irmãos e irmãs, quem é Deus e quem somos nós? Esta é a pergunta que devemos fazer quando Deus nos dá uma ordem, uma lei. Quem é Deus? Deus é o ser perfeitíssimo, excelentíssimo, sapientíssimo, Criador dos céus e da terra, o Criador de minha alma, aquele que detém todo o universo com suas mãos. E quem sou eu? Um pobre, coitado, vaso de barro, que vivo falhando e caindo em erros e abismos. Então, quem é Deus? Quem sou eu? O porquê obedecê-lo? Está claro, nítido, porque Deus é o ser sapientíssimo, o ser todo bom, o sumo bem, o Senhor de nossas almas, e nós não vamos querer obedecê-lo por capricho nosso. Queremos viver uma vida longe dele. Só que triste, meus amados irmãos e irmãs, e olhem para a gloriosa padroeira de vocês, fitem esta santa mulher, santa como esposa, santa como mãe, santa como viúva, santa como religiosa e consagrada. Olhe para a vida desta gloriosa mulher. Nós estamos
vivendo conforme ela viveu e testemunhou? Porque, amados irmãos e irmãs, nós estamos em uma época em que o cristão, ele passou a inventar a roda e um novo jeito de viver o cristianismo. É viver o cristianismo das aparências. Com a boca eu sou cristão, com a boca eu sigo o nosso Senhor Jesus Cristo, mas com a vida, é uma vida que envergonha nosso Senhor. Meu Deus, que vida é esta que eu levo? Que nosso Senhor não teria nenhum prazer de sentar na roda de conversas que eu converso. Nosso Senhor teria vergonha de habitar em meu corpo com as vestimentas que eu visto. Ontem estávamos celebrando Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora de Fátima, ela diz isso quando aparece aos 3 pastorinhos, né? Ela praticamente traduz todo o século 20 e 21, e ela vai dizer: virá umas modas que levará muitos cristãos à danação, mas aqueles que andam com Cristo não seguem essas modas, porque Deus é sempre o mesmo e não muda. Deus é sempre o mesmo e não muda. Por que agora eu tenho que inventar a roda? Por que agora eu tenho que inventar um novo jeito de ser cristão? O jeito de 2 milênios de história que fez santos e santas como São Matias, como Santa Rita de Cássia, como São João Batista, Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino. Sabe quem são esses 3 que eu estou falando? São João Batista, conhece, né? Santo Agostinho também já deve ter ouvido falar. E São Nicolau de Tolentino, já ouviram falar? Foram os 3 homens que tomaram Santa Rita pela mão e colocaram no convento. Porque como as freiras agostinianas não queriam receber Santa Rita, em um dia ela, em oração, estava rezando a Deus e contrita a Deus. Então apareceu para ela 3 grandes homens: Santo Agostinho, o fundador em sua doutrina, porque Santo Agostinho não fundou nenhuma ordem, mas os agostinianos, as agostinianas, quem ela queria entrar. Apareceu São João Batista, filho de anciãos, assim como Santa Rita era filha de anciãos, foi filha na velhice dos pais. E São Nicolau de Tolentino, um agostiniano, e conduziu Santa Rita até o convento, onde ela entrou milagrosamente. As portas estavam fechadas, foi de madrugada. Quando as freiras acordaram, encontraram Santa Rita lá, então tiveram que aceitar, né? Já que Deus a colocou lá, que homem é e que mulher vai tirar aquilo que Deus quer? Ninguém, né? Quem é que vai se colocar contra Deus? Então, amados irmãos e irmãs, não busquemos as modas deste mundo. Ser cristão sem rezar, ser cristão sem seguir os mandamentos de Deus, ser cristão sem se configurar a Cristo, sem ofertar seu sofrimento. Santa Rita também nos mostra com excelência como nós devemos fazer com os nossos sofrimentos. Nós somos maus sofredores. Por quê? Porque a cruz de Cristo, como nos diz São Paulo, devo completar em minha carne aquilo que faltou no sacrifício de Cristo. O que faltou no sacrifício de nosso Senhor? Nada. Foi um sacrifício excelente. Nada faltou. Então, do que São Paulo estava dizendo? Se não oferecer nossas fadigas, nossos sofrimentos, por mais que sejam pequenos, mesquinhos, mas a Deus e pela salvação das almas. Foi isso que Santa Rita fez durante toda a sua vida, uma vida inteira de sofrimentos. Aí, olha, a última frustração de Santa Rita, conseguiu por fim entrar no convento. Nossa Senhora, pronto, Santa Rita conseguiu um final feliz, glória a Deus, está lá no convento. Aí ele vem um estigma purento, fétido, que ninguém suportava ficar do lado de Santa Rita. Aí ela não conseguiu conviver com suas irmãs, ficou lá, trancada no quartil, esquecida por todos, viveu uma vida escondida por 12 anos. Mas quantos e quantas, por Santa Rita, das causas impossíveis, conquistou muita glória diante de Deus. Amados irmãos e irmãs, como disse, somos maus sofredores, sofremos reclamando. Porque Deus é opressor, porque Deus está me pedindo isso, porque aquilo, porque isso outro. Para de reclamar e ofereça. Senhor, obrigado, te ofereço pela salvação das almas, te ofereço pela minha santificação, te ofereço pela minha mãe, pelo meu pai. Tenho certeza que você tem algum familiar, algum amigo que está precisando da sua oração. Então ofereça o seu sacrifício pela vida destes. Cresça em santidade, aprenda a sofrer como Cristo sofreu, como os cristãos em 2000 anos de história sofreram. Você acha que você é o único bambambam que não deve sofrer? Se o Filho de Deus sofreu, quem é você para não sofrer? Então, amados irmãos e irmãs, aprendamos a ser cristãos.
Olhemos para esta gloriosa Santa Rita de Cássia, aprendamos a guardar seus mandamentos, sofrer com altivez, como cristão, entregando isto por amor a Deus, com paciência, crescendo em virtude. Mas não, aí vem o sofrimento, nós nos afundamos no abismo, pecamos contra Deus, ainda se duvidar o praguejamos. Que cristão é esse? Meus queridos irmãos e irmãs, todas as vezes que nós iniciamos uma novena, tem também uma finalidade, um para quê. Se nós iniciamos uma novena, sem dúvida, é para, primeiro, antes de tudo, alcançarmos aquele cujo santo estamos nos devotando, alcançar o céu, cujo este santo está, no caso, Santa Rita de Cássia. Se eu inicio uma novena para isso, a primeira coisa, posso pedir tantas outras coisas, né? Santa das causas impossíveis. Posso pedir uma casa, um carro, saúde, fama, desde que seja lícito pedir. Posso pedir. Mas, em primeiro lugar, o que eu devo pedir é a santidade de vida, é a minha amizade com Deus, é que se conserve em mim a graça que Deus me concedeu no batismo. Porque se eu não começo uma novena assim, comecei errado. Se vocês não começaram uma novena desse jeito, Senhor, me ajude a permanecer em vossa graça e em vossa amizade, faz-me santo, mesmo em pauladas. Se não começou desse jeito, começou a novena errada. Ainda dá tempo de corrigir. Amanhã é o terceiro dia. Faz um centenário, né? Porque a novena... Mas a primeira coisa que nós devemos pedir em uma novena é isto. Então, amados irmãos e irmãs, corramos atrás, em busca da nossa santidade, que o Senhor nos oferta gratuitamente. Corramos a estrada desta amizade maravilhosa que é com o nosso divino esposo e divino amigo de nossa alma e Senhor de nossa história, de nosso ser. Sejamos amigos de Deus. Ele quer a nossa amizade, Ele sonha conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.